a percepção que se tem da realidade em volta é de um embate onde luta, conflito áspero, força antagônica, que acaba por testar tanto a minha rapidez para fazer o que precisa, quanto a capacidade de ler a situação que ocorre e intervir de forma coerente, feliz. Tinha um predinho de 3 andares e um AP, ele estava alegando à moradora uma dificuldade com o barulho que vinha do AP de baixo. E essa moradora vivia sozinha nesse AP, era inquilina, e o AP de baixo, de onde vinha um barulho de música alto, que fazia vibrar o AP de cima, pela altura desmedida que estava ali o volume, vivia um casal, uma filha de uns 10 anos e um filhinho bebê. E acaba que até pela ajuda que se procurava dar quem estava fazendo parte da administração ali daquele prédio, havia uma tentativa de amainar a situação e auxiliar no que fosse possível. Somente que havia a orientação de apelar para o bom senso do morador, que no caso, no AP de baixo, era dono. Que um prédio onde não há isolamento acústico, e mesmo que houvesse, é preciso ter cautela com a altura que se coloca um som, algo que reproduz volume, para ficar no quadrante do meu AP e não alcançar o espaço do outro. E daí essa orientação havia sido dada para essa inquilina, para ela apelar para o bom senso do morador de baixo. E no frigir do ovo, ela ia até esse local de baixo, no AP, batia a porta, não era atendida. Acabou criando uma indisposição e, no exaltar do ânimo, ela chamou a polícia para resolver, alegando que não havia bom senso da parte desse morador ao ouvir uma música e que havia tomado essa drástica por ser a alternativa que via na situação. Isso mostra como nós vivemos com o ânimo exaltado. Assim. Porque, às vezes, algo que eu faço e a maneira como o outro me aborda, aquilo já me desagrada. E eu, para pirraçar mesmo, vou e faço o contrário daquilo que é pedido de mim. Isso fala e mostra como nós
estamos à flor da pele, na violência, na exaltação, e na beira do desequilíbrio. Aqui nós vivemos numa cidade que está aumentando o número de carros. Isso é um fenômeno global. À medida que as pessoas vão tendo mais condição e facilita o modo de adquirir um carro, uma moto, que seja, com parcela, perder de vista, consórcio, que pipoca, facilidade de crédito. Isso está aumentando o contingente de automóveis nas vias públicas. Isso é ótimo, porque significa que está se tornando acessível. Isso facilita a locomoção, facilita o transporte. Ocorre que numa cidade, igual começa aqui, Araxá, que é 120 mil habitantes, pode ter aumentado um pouquinho, mas uma cidade relativamente pequena. Acaba que se torna complicado até andar de carro aqui, pelo contingente, o fluxo de moto, bicicleta, carro, caminhão que circula pelas vias da cidade. E exatamente pela nossa situação que nós vivemos, de correria, de ansiedade, de hipersensibilidade, de indiscrição, de susto e de impaciência, é comum acontecer embate entre um automóvel e outro, entre um que está andando, seja numa moto, seja numa bicicleta ou no carro e outro. E isso se manifesta também quando eu estou dentro do carro e atravesso, sendo que eu deveria esperar o outro passar, até por questão de segurança, de logística. Porque havia na cidade que, pela logística daquele pontual, tem um carro precisando entrar na minha frente e que, se eu parar, vai facilitar para ele vir da via que ele está e seguir, enquanto não vem carro na contramão. Daí que um pouquinho de paciência me ajuda a dirigir, facilitando para o outro. Para que, mesmo que seja complexo, eu vou diminuindo a velocidade, dou uma paradinha para que o outro possa passar. Com devido cuidado para a velocidade e a distância que vem o que está atrás de mim, a distância que ele está de mim. E essa situação da nossa sensibilidade mental faz com que um carro entre numa hora que é indevida e fica assim, a queima-roupa de bater. Direto eu tenho visto isso. Às vezes uma moto quase bate no carro, o carro quase bate na moto, o carro quase bate em carro e moto quase bate em moto. Direto. Exatamente porque cada um se alega sem tempo e precisando correr, e menoscaba a instância de cooperar com o outro também ali, numa via pública. Porque é um irmão que está ali naquele outro carro. Eu posso não estar vendo ele diretamente, porque ele está dentro do carro. Ou se está na moto, está com capacete, eu não estou olhando para o rosto da pessoa. Não vejo quem é. Mas é um irmão. Alguém que merece
o meu respeito, a minha consideração e a minha cooperação, tanto quanto alguém que está dentro da mesma casa que eu. E isso mostra essa realidade nossa, psíquica, de intolerância e de limítrofe para entrar numa briga e aquilo descarrendar. E muitas vezes acontece de eu, às vezes, diminuir a velocidade para facilitar para alguém que está numa outra mão entrar e desobstruir o fluxo de lá. E alguém atrás de mim acha ruim, me xinga, porque eu fiz aquele movimento, zomba, fala que eu fiz errado, que eu não sei dirigir e me agride no verbo, na postura. E isso diz da nossa situação mesmo. Tinha aquela ideia que o povo brasileiro é pacífico pela questão de ameaçamento de guerra, que nós não temos um histórico intenso de karmas de guerras, como existem em outra parte. Somente que nós não somos pacíficos. Nós somos um povo que tem a ver com a própria realidade humana desse momento que nós vivemos. Apressado, descoroçoado, revoltado e tolerantes, impacientes. Daí que isso abre espaço para a dificuldade que permeia nas relações e a tendência daquilo virar uma persecução, até um fascínio persecutório, de perseguição ao outro, que fatalmente descamba em crime, que acontece no trânsito. Ou aquilo deixa uma situação em que o outro vai embora planejando o revide e acaba por alvejar o outro com uma bala para resolver algo que para ele ficou inacabado ali, naquela rua. Por isso que a questão da pacificação, como Cristo dizia, eu vos deixo a paz, eu sou a paz. É também uma coragem de viver isso na sociedade que nós estamos. Então, se alguém passa por mim e me xinga, eu abençoo. O xingo dele pode ter ficado para mim, mas ele leva a minha bênção. Isso é uma modulação minha para a minha resposta diante da violência externa, que está também dentro de mim, que eu tenho que cuidar. Porque senão eu vou lá e faço pior. E existe uma realidade onde é inacessível para mim até onde esse que passou por mim é capaz de ir para me prejudicar, para resolver o que para ele foi leso a si. Daí a urgência de desenvolver a primácia, a intrepidez, a ousadia na paz, no cultivo da paz e na incementação
da paz. Porque o Cristo já deu esse testemunho. Eu vos dou a paz. Eu deixo a paz, eu sou a paz. Para que eu siga após ele. E é em meio à tormenta, ao conflito áspero, ao digládio, que eu preciso semear, borrifar paz. Em palavra, em pensamento, em atitude.